E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Marim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou dar sequência. Teve um vídeo sobre como conciliar trabalho e estudos, vou colocar aqui em cima. Um vídeo também sobre como se organizar quando você tá por conta dos estudos. E hoje eu vou dar uma sugestão de como você pode se organizar se você tiver, por exemplo, tendo aulas na faculdade e também estudando para concursos ao mesmo tempo. É só uma sugestão de rotina, não necessariamente vai encaixar exatamente ali na sua rotina, mas às vezes você consegue pegar alguns insights que eu vou dar ao longo desse vídeo para melhorar e extrair ao máximo também da sua própria realidade, tá bom? Então vamos lá. Em 2018, eu resolvi fazer uma segunda graduação, a louca, e entrei na faculdade de Direito. Eu já estava estudando para concurso há um ano, eu fiquei por conta dos estudos nesse primeiro ano, em 2017, e eu não estava mais aguentando mais ficar presa dentro de casa estudando para concurso sem previsão de prova. Eu estava estudando para Receita Federal, em 2017. Receita Federal, a prova foi agora, em 2023. Imagina, gente, e não tinha previsão nenhuma de sair. Resolvi fazer o curso de Direito, então, pra, sei lá, abrir mais portas, fazer outra coisa da vida também, enquanto eu conciliava com os estudos para concurso, enfim, mudar um pouco a rotina da coisa. Então, por um semestre, eu fiz faculdade e estudei para concurso ao mesmo tempo, e essa é a rotina que eu quero compartilhar com vocês. Depois de alguns ajustes, eu senti que para mim foi o que funcionou melhor. Então vamos lá, primeiro algumas diretrizes, como eu venho fazendo nos outros vídeos também. Atividade física para mim era inegociável. Eu sabia que eu não conseguiria manter uma rotina de 5, 6 vezes na semana fazer alguma atividade física, mas eu queria manter pelo menos 3 vezes na semana alguma prática de exercício físico, né? E aí, como que eu encaixei isso, tá? A gente vai colocar ali na nossa rotina. Eu coloquei exercício físico na quarta-feira e no sábado e no domingo. Que aí eu consigo, sábado e domingo, que eu não tenho faculdade, eu consigo um tempinho a mais ali pra fazer minha atividade física. E aí uma vez na semana, e aí ele mexe no final de semana. Isso a gente tende muito a lesionar, né? Enfim, não é legal. Então eu coloquei uma atividade física no meio da semana, porque, poxa, um dia, uma hora no meio da semana eu consigo, né? Pelo amor de Deus. Então, eu vou fazer na quarta-feira, sábado e domingo. Atividade física, gente, é tudo pro seu cérebro, tudo, te ajuda com concentração, aumenta o número de neurônios no seu cérebro, te ajuda a prestar mais atenção no que você está estudando, ajuda na sua memória, na oxigenação do cérebro, te dá mais disposição ao longo do dia, enfim, tem que fazer. Outra diretriz, essa eu acho que é muito importante também. O estudo para concurso é um compromisso seu com você mesmo. E às vezes a gente é muito bonzinho com a gente. Agora, a faculdade é um compromisso seu com você mesmo também, claro, né? É o seu curso ali. Mas você tem pessoas te cobrando. Então tem um professor que vai cobrar a sua tarefa, o seu dever. Tem uma prova que você tem que passar para você não repetir a matéria. Enfim, então há uma série de cobranças externas vindo da faculdade que não te deixam ficar procrastinando tanto e chutando tanto o balde como muitas vezes você pode fazer para o estudo para concurso. E aí, tendo isso em mente, qual foi a diretriz que eu tirei assim, dessa situação? Estudo para faculdade pode ficar mais pra noite. Se você tem um negócio pro dia seguinte, você vai se forçar a fazer o trabalho ali à noite, ao passo que o estudo pra concurso você não vai, você vai falar assim, não, vou dormir, amanhã eu faço. Eu sei, eu conheço, eu estive aí. Também, estudo pra faculdade, trabalho pra faculdade, estudo pra prova, etc. Pode ser feito também mais no final de semana. Faz parte ali da sua vida de universitário. Ao passo que o estudo pra concurso, não é legal. É bom você, dar uma descansada ali. Muitas vezes o estudo para concurso ele é muito mais você absorver do que você criar, né? Na faculdade a gente tem vários trabalhos que envolvem criação, né? Tanto você fazer um trabalho, você fazer uma redação, enfim, coisas assim que você consegue fazer no final de semana também. E aí, tem até uma questão psicológica, né? Você ficar estudando para concurso no final de semana, às vezes você fica com essa sensação de que, nossa, estou deixando a vida passar. Não é ficar o final de semana inteiro todo fazendo coisa pra faculdade, não, tá, gente? É uma coisinha ali e outra aqui que você precisa, às vezes, correr atrás. Você entende que, você tá na turma, os seus colegas vão estar no mesmo problema, não? O trabalho é pra segunda-feira, tá todo mundo fazendo no final de semana. Então, tudo bem, vamos todo mundo fazer junto. Até faz em grupo, inclusive. Isso eu queria deixar bem claro pra você que, assim, você tem que tentar deixar separado um tempo pro estudo pra concurso, que ele é um tempo que você tá ainda não tão cansado, é um tempo que tá se sobrar tempo eu faço, essas coisas. Não, deixa esses se pra faculdade, porque tem essa pressão a mais externa ali, que você vai se forçar a fazer. Agora, o estudo pra concurso, ele costuma ir ficando, entendeu? Então, não. Ele precisa ter um horário reservado na sua agenda, que eu vou falar pra vocês onde encaixar daqui a pouquinho. Outra coisa, essa rotina que eu vou passar pra vocês é depois de você já estar habituado. Então, você já tá habituado ao seu estudo na faculdade, você tá começando ali a estudar pra concurso. De novo, a gente tem que ir ganhando resistência ali nos estudos, tá? Então, começa colocando 2 horas de estudo para concurso no dia,
já tá excelente, mantém ali 2, 3, 4, 5 semanas. Aumenta para 3 horinhas, e aí até chegar nas 4 horas líquidas por dia, que é a carga horária que eu recomendo que você tente manter. Claro, é uma recomendação porque estava de acordo com a minha realidade no meu curso, que era de 7 da manhã a 12h20, tá? Então eu tinha tempo hábil no dia para conseguir fazer 4 horas líquidas. Se o seu curso for integral, ele tiver uma carga horária maior, então você também pode talvez se manter ali com as 3 horas líquidas. Então lembra disso, tem um período de adaptação antes de você chegar lá, né, pau quebrando, seguindo essa rotina. Então é uma rotina final, ou seja, uma rotina depois de você já estar de certa forma habituado a, né, pegar pesado ali nos estudos. Então vamos lá, como eu mencionei agora há pouco, minhas aulas na faculdade eram de manhã. Então eu tinha aulas de 7 da manhã a 12h20. Às vezes, no meio do caminho, tinham horários vagos. Então, às vezes eu tinha o primeiro horário e depois o terceiro. E aí ficava o horário todo vago. Muitas vezes também, muitas não, algumas vezes, alguns professores faltavam, né? Normal, acontece. Então também ficava sobrando horário. E aí é que vem uma outra diretriz também que eu usei para nortear ali a minha vida de estudante universitário, que era o quê? Na faculdade, eu faço coisas da faculdade. Então, o que eu fazia? Eu chegava mais cedo pra aula, eu vou falar dos horários daqui a pouco, mas eu chegava mais cedo pra aula e aí ia adiantando o que pudesse. Eu tinha muito texto pra ler, então normalmente eu chegava e ia estudando os textos que os professores tinham mandado pra gente. Se tinha um horário vago, seja porque ele era fixo, sempre vago, ou porque um professor faltou, eu não ficava perambulando pelo pátio, né, batendo papo lá, fazendo lanche e tal, igual o pessoal fazia, porque eu tava com outro objetivo, né, eu já não tava mais na graduação ali, querendo a graduação, eu já tava querendo o concurso, então eu tô focada. E pra eu conseguir estudar pra concurso em casa, eu tentava adiantar na faculdade tudo que eu podia da faculdade. Então, tem um horário vago, eu fazia trabalhos, eu adiantava leituras, eu revisava conteúdo de aulas anteriores. Eu tentava sempre manter o estudo em dia, porque se você deixa o estudo da faculdade acumular, aí já era, porque aí você vai ter muita coisa pra correr atrás. Mas se você toda semana for estudando, mantendo as revisões em dia ali dos estudos da faculdade, adiantando seus trabalhos, as tarefas, resolvendo as questões que o professor pede, sempre com antecedência, você nunca vai precisar em um mesmo dia separar 4 horas ali na sua tarde pra estudar pra coisa da faculdade. Não, você vai poder usar pra estudar pra concurso. Então essa é uma outra diretriz, usar o tempo na faculdade pra adiantar as tarefas da faculdade. Daí sobra pouca coisa pra você fazer, às vezes um dia mais à noite ou mesmo no final de semana. Então vamos lá, como eu organizava os meus horários nessa época em que eu conciliava os estudos da faculdade com os estudos pra concurso? Eu costumava acordar às 4h30 da manhã, tá? Então eu acordava às 4h30, tomava um banho, já trocava de roupa, me arrumava, tomava um café da manhã. E aí lá para 5h20, 5h30 eu já sentava para estudar. Conseguia adiantar ali uns 40 minutos de estudos mais ou menos, porque eu gostava de sair de casa por volta de 6h20. Por alguns motivos. Primeiro motivo, eu não queria pegar trânsito. O trânsito era impressionante. Se você sai 6h20... 6h40 você já tá na faculdade. Se você sai 6h30, você chega atrasado. Não, é tipo, bem assim, que Belo Horizonte é uma loucura. Então eu gostava de sair de casa no máximo 6h20. Às vezes saía entre 6h10 e 6h20, pra eu chegar na faculdade também um pouquinho antes. Então, além de evitar o trânsito, eu chegava na faculdade antes e lembra do nosso pilar, na faculdade, coisas da faculdade. Então, antes mesmo do primeiro horário, eu já adiantava, às vezes, alguma tarefa que tinha pro dia ou pro dia seguinte, enfim, alguma coisa que estava atrasada, eu adiantava alguma coisa assim, já na faculdade em si. Então, eu acordava 4h30, me arrumava, estudava um pouquinho, 30, 40 minutos de estudo pra concurso. Então, muitas vezes era revisão, era questão, ou eu avançava um pouquinho na matéria, o que tivesse pra ser, era. E aí eu ia cedo pra faculdade, chegava cedo, estudava um pouquinho, 7 horas começava a aula, tinha aula até 12h20. Como eu disse, nos intervalos entre as aulas, não tanto, tá? Às vezes só quando eu tava atrasada em alguma coisa, mas nos intervalos, assim, se tem primeiro e terceiro horário. Nesse segundo horário, eu fazia coisa da faculdade também, ou se algum professor faltava, enfim. 12h20, ia embora. Era um trânsitozinho chato, eu chegava em casa por volta de 1h, tudo bem. Almoçava e tal, dava uma descansadinha. Aí 2 horas eu já pegava a maratona de estudos para concurso, tá? Pra continuar. Então eu já tinha feito meia hora ou 40 minutos pela manhã, tá? Gostaria de fazer 1h antes da faculdade? Gostaria, mas eu não gostaria também de acordar antes de 4h30 da manhã. Então ficava o que dava pra fazer, dava. Depois eu terminava pra fechar as horas do dia. Mas aí eu começava a estudar cerca de 2 da tarde, fazia 1 hora de estudos, 10 minutinhos de intervalo, 1 de estudos, 10 minutinhos de intervalo, e fazendo assim até eu fechar as 4 horas líquidas do dia, tá? Contando, é claro, com o horário da manhã. Então, às vezes, ficava 1 hora, faltava um pouquinho. Ou eu fazia 1h20 ali,
ou então fazia mais 2 de 40 minutos, enfim. Eu ia me organizando ali no final do dia, dependendo do quanto eu tinha conseguido avançar pela manhã. Feito isso, na quarta-feira eu ia fazer uma atividade física, então eu ia pra academia. E nos demais dias, eu ia fazer alguma coisa da faculdade, se tinha, ou ia descansar também o restante do dia. Aí, lancha, janta, descansa, lê alguma coisa, assiste alguma coisa, enfim, vai viver o resto da vida, né? Então, basicamente era assim que eu me organizava. E aí, às vezes, sobrava algum trabalho, alguma coisa fazia no final de semana, como eu disse, ou no final da noite também, porque aí, né, faculdade a gente sempre dá um jeito de fazer, a gente não vai deixar pra lá. Mas aí também, né, gente, acontece, por exemplo, lá, onde eu fiz a minha faculdade de Direito, eu fiz na PUC aqui em Minas, tinha semana de provas. E aí na semana de provas realmente era uma carga horária muito maior que eu precisava investir para conseguir estudar para ir bem nessas provas. Então, naturalmente, na semana de provas, eu reduzia a carga horária do estudo para concurso, tá? Isso dá para você fazer. Se você mantiver uma boa carga horária de estudos, não vai ser 1 ou 2 semanas no seu semestre que vai, né, acabar com tudo que você construiu. Então, se você se mantiver firme, na semana de provas, dá sim para você reduzir um pouco a carga horária de estudos para concurso, deixa para 2 horinhas no dia, por exemplo, e foca na faculdade, ou 1 horinha no dia, enfim, né, se você estiver muito apertado, e foca nas provas da faculdade também, pra dar um gás final ali, enfim, sem problema nenhum. Então, era basicamente isso, a rotina que eu fiz, essas diretrizes que eu tentei seguir. Se você tá conciliando faculdade com estudos para concurso, me conta aqui embaixo como você faz, como foi a sua rotina. Quem tiver também outras sugestões de rotina, manda aqui pra gente nos comentários também. Eu adoro ver as rotinas de vocês, é bem legal. Muita gente tem algumas ideias também que ajudam os outros, enfim, é bem bacana. Se você gostou, deixa o like no vídeo, inscreva-se também no canal, porque eu posto vídeos novos toda semana, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo.